Olá, eu sou Milho E Minimilho, que hoje estamos aqui para contar as histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas histórias assustadoras que você tem para contar que aconteceu com você ou alguém que você conhece. história de dentes ruins sobrenatural. Pior que você pensar, é verdade, né? Porque eu encontro ruim com alguém do além. Vamos ao vídeo. Você já sabe então que esse vídeo é baseado o quê? Nos comentários que os próprios espectadores deixam aqui no vídeo, né? Então já deixa a sua história comentada aqui. E se ela não aparecer no vídeo, não importa, porque muita gente fica lendo todos os comentários para ver todas as histórias que eu não contei no vídeo. Então deixa aqui que muita gente vai querer ler a sua história. Vamos pro vídeo mais recente de histórias sobrenaturais. O primeiro comentário é esse, ó. Quando eu tinha 15 anos, uma prima minha desapareceu durante 2 semanas, e quando eu deitei para dormir, vi essa prima passando em uma maca, sendo coberta completamente por um lençol branco ao lado da minha cama. No outro dia, como rotineiro, já que ela estava desaparecida, fomos procurar em ML hospitais e a encontramos em um hospital da região. Ela via o que tinha acontecido, era de madrugada, no horário que eu estava deitando, e a vi em meu... Eita, quer dizer que você teve mais ou menos uma premonição do que estava para acontecer, ou você conseguiu ver o que estava acontecendo naquela hora. Foi bizarro, mas minha mãe após isso adotou 3 filhos pequenos dela e hoje somos uma grande família de 7 pessoas. Olha, essa história aqui é arrepiante, hein? Olá a todos, vou contar algo que me aconteceu na 8ª série. Essa é uma das muitas coisas assustadoras que me aconteceram nessa vida. Bom, foi o seguinte, nessa época eu ia para a escola a pé e sempre passava na casa de uma amiga, pois íamos juntas. A gente estudava de manhã e íamos conversando pelo caminho. Eu raramente faltava, era muito nerd, mas ela faltava bastante. A casa dela tinha uma varandinha e a avó dela sempre me avisava quando ela faltava. E na volta para casa, ela sempre estava lá sentada numa cadeira de balanço. Mas quando a minha amiga não ia para aula, quando eu voltava, sempre dava um tchauzinho e sorria para a avó dela. Era um amor de pessoa. Só falta descobrir que era só o espírito da véia. E sempre me tratava com muito carinho. Um dia, como sempre, eu passei na casa dessa amiga para chamá-la para a escola. Ninguém me atendeu. Achei estranho. A gente tinha prova nesse dia. E mesmo faltando muito, ela não faltava dia de prova. Mas acabei indo sozinha. Quando eu voltei, a avó dela estava lá, sentada na cadeira de balanço, no mesmo lugar de sempre. Dei um tchauzinho, como sempre, e fui para casa. No dia seguinte, fui de novo, como sempre, chamar minha amiga e perguntei por que ela faltou no dia da prova. Milho do céu. Ela me disse que no dia anterior, quando ela acordou para se arrumar para a aula, a avó dela tinha falecido durante a noite e por isso ela faltou. Aí eu pergunto se a avó dela faleceu antes do horário da aula, como eu dei tchau para ela horas depois dela estar morta. Gente. Parece que eu já tava sabendo o que ia acontecer, né? Mais uma aqui, ó. Essa história é de uma conhecida. Aqui em Santarém, do Pará, tem uma praia urbana chamada Praia do Maracanã. Um fim de semana, essa menina foi com a sua família no fim de tarde em uma parte mais deserta da praia, que tem umas pedras bem bonitas. No meio do passeio, ela se sentou na parte rasa do rio. Seu esposo e filhos brincavam na parte mais funda, quando de repente ela sentiu uma mão puxando a sua cabeça para dentro da água. Sem conseguir pedir socorro, não se entregava e lutava para viver. Quando alguém viu ela naquela situação e a puxava para fora da água, mas não conseguia mover ela por nada. Quando percebeu que ela estava sendo puxada pelo cabelo e correu para pegar uma faca para cortar seu cabelo, gente, inexplicavelmente ninguém via quem puxava, mas que a soltou, e assustados souberam por um pescador que ali muitas pessoas... Já teve uma história parecida aqui assim, mas é de salvar os outros. Isso aí verdade. Parece que é um espírito que fica ali assombrando. Essa outra história que ele falou foi que a pessoa pulou na água, né? Uma criança, era menino, né? Pulou na água e aí uma coisa lá na água salvou e pôs pra fora de novo, e tinha uma velha na beira do rio, alguma coisa assim. Se não era o rio, era uma praia. Eu lembro vagamente. Mas nesse caso aqui, alguma coisa que fica puxando pro fundo. Imagina? Pensou ter que cortar seu cabelo pra tirar da água? Oi, Miri Minota, eu vou
contar algo que aconteceu comigo em 2015. Eu fui à cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, com a minha família. Fomos a uma colônia alemã que virou atração. E lá, visitamos um cemitério da família que morou ali há anos atrás. Beleza, o dia passou normal e à noite nós voltamos ao hotel para descansar. Eu dormi bem, porém durante a noite, acordei sentindo como se alguém estivesse andando perto da minha cama. E nisso, eu estava tendo uma paralisia do sono. E foi aí que eu senti como se dedos humanos gelados estivessem agarrando meu tornozelo com força e apertando. Fiquei toda arrepiada e não conseguia nem me mexer e nem gritar por causa da paralisia. Por isso tem que cobrir o pé de noite. Não falou que estava descoberto. Depois de alguns segundos que voltei ao normal e acendi a luz do quarto, morrendo de medo. Não consegui dormir direito pelo resto da noite. Não acho que tenha sido sonho, pois a sensação do aperto daqueles dedos foi bem real. E a paralisia só passou quando os dedos me soltaram. Foi minha primeira experiência com o sobrenatural, mas a minha avó, minha mãe e minha madrinha já tiveram muitas, pois são sensitivas e podem ver e ouvir coisas sobrenaturais. Enfim, amo seus vídeos dos canais e te acompanho desde 2015. Muito obrigado. Oi pessoal, tentei resumir, mas não deu. Um dia eu tava com muita febre, tomei remédio e fui deitar pra ver se melhorava. Nesse meio tempo, a minha mãe foi pra igreja perto de casa no culto. Ela sempre usava um saltinho que fazia toque-toque por onde ela andava. Eu escutei ela indo pra igreja por causa dos sapatos. E depois, quando eu estava quase dormindo, escutei o salto dela voltando. Mas não faria sentido ela voltar tão rápido. Era o casco do pé do cramunhão. Credo. Escutei o barulho vindo do portão até a minha janela, chamei por ela e ninguém respondeu. Eu achei estranho e fui ver onde ela estava, mas não tinha ninguém na nossa casa. Mas não fiquei com medo e voltei a dormir. Depois, ela me disse que não tinha voltado para casa não, então não sei o que era. Tem mais coisas bizarras que eu vi pela janela também. E não contou aqui, né? Pode contar. Mais bizarro que a visita do cramunhão deve ser muito bizarro mesmo. Quando eu era criança, eu tinha uma tia-avó que eu amava. Ela acabou falecendo subitamente e ninguém me contou, por receio sobre como eu iria reagir. Uns dias depois do enterro, eu estava no meu quarto brincando no segundo andar da casa e a minha mãe no andar de baixo fazendo almoço. É quando eu grito: mãe, vem aqui, a tia Nina chegou para brincar. Minha mãe berrou: Larissa, desce aqui agora, se cagando de medo, e saímos de casa por algumas horas. Eu não lembro de nada, é minha mãe que conta. E foi só fazer uma última visita, ué, o que tem? Não gostava dela? Olá, Milho, Mini Milho e produção. Essa história aconteceu com meu irmão, por isso eu sempre acho que ele tem alguma capacidade maior que qualquer um da família. Se não for capacidade de fazer bobeira, tá bom. Começou quando ele tinha 3 anos e fomos em família no cemitério para visitar o túmulo dos meus avós. No dia, ele não parava de olhar para o nada e dar risada. Minha mãe dizia que ele estava vendo um anjo. Naquele mesmo dia, ele adoeceu, pegou uma febre forte. Anos depois, um dia depois do aniversário dele, quando eu estava indo para a casa da minha sogra, minha mãe ligou desesperada, dizendo que ele tinha visto um fantasma e que ele estava com medo de que algo acontecesse. Falei com meu irmão e ele estava calmo, tranquilo. Ele disse que viu um homem loiro, de terno branco e chapéu branco. A roupa era como aquelas do início do século. Ele tinha atravessado a sala e foi como se ele tivesse atravessado as paredes. Meu irmão acalmou a minha mãe, mas o mais estranho era que ele não tinha ficado com medo. Muito pelo contrário, ele parecia calmo, em paz. Hoje, meu irmão tem 28 anos, nunca mais viu nada, mas às vezes ele lembra dessa aparição. Afinal, na luz do dia é meio difícil aparecer. Obrigado por ler meu relato, tenho muito mais história. Pode contar aqui porque é exatamente história assim que a gente gosta nesse quadro. Oi, Milho, Pequeno Milho e produção. Essa história não é minha, mas como sou muito fã do canal, minha amiga me permitiu contar aqui pra vocês. Vou contar em primeira pessoa, pois será melhor para o entendimento, tá bom? Há uns anos atrás, quando eu era ainda criança, eu estava voltando da mercearia para minha casa e passou um carro com um senhor que morava no meu bairro, no banco do carona. Esse senhor, como era conhecido da família, acenou a mão para mim e eu acenei de volta. No dia seguinte, meus pais estavam comentando sobre esse senhor e quando eu ouço o nome dele, comentei que ele havia me cumprimentado no dia anterior. Meus pais se olharam e falaram que eu devo ter me confundido, porque esse senhor faleceu havia mais ou menos uns 4 dias. Milho do céu, eu senti um arrepio. Sentiu até que foi pouco, devia ter se cagado.
Lembro-me como se fosse hoje, foi uma sensação muito assustadora. Até hoje fico sem acreditar se eu realmente vi um espírito fantasma ou se foi alguma confusão da minha cabeça. Não gosto de comentar essa história, pois só de lembrar me causa arrepios. Essa foi a história, pedi pra minha amiga escrever como se estivesse falando diretamente com você. Observação, nunca aconteceu nada do tipo, mas quando eu estava conversando com essa minha amiga, ela falou num tom sério, e como ela não costuma inventar histórias do tipo, eu não duvido dela. Enfim, é isso, sou muito fã do canal, acompanho vocês há anos, e se você ler esse comentário, me mande um abraço. Um abraço. Olha, hoje só gente que já tinha batido as botas. A maioria também é espírito conhecido, não é mesmo? É verdade. Esses foram então os relatos sobrenaturais dos inscritos desse vídeo. Espero que você já tenha deixado o seu aí. Deixa o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!